No dia 9 de março de 1500, marinheiros corajosos e aventureiros, comandados pelo grande navegador e capitão-mor Pedro Álvares Cabral, partiam de Lisboa, Portugal, rumo a Calicut, Índia, a mando do rei Dom Manuel I, para que retornassem e conseguissem finalmente, depois da tentativa errônea de Vasco da Gama, negociar as riquezas e especiarias com o Samorim de Calicut. Porém, supostamente, no meio do caminho, a frota de Cabral passou por uma terrível tempestade, assim saíram um pouquinho da rota e ficaram perdidos. Então, depois de alguns dias perdidos, no dia 21 de abril, alguém exclama, "Terra à vista!" E assim descobriram uma terra até então desconhecida pelos europeus. Toda essa versão é contada pelos portugueses e relatada na carta de Pedro Vaz de Caminha, que é o foco desse trabalho. Usei várias aspas durante a narração porque tem uma coisa muito estranha nessa história. Várias pesquisas e observações de historiadores apontam que essa história de que eles se perderam no caminho ou que nunca tivessem ouvido falar dessa terra que hoje chamamos de Brasil não são muito coerentes, tendo em vista que a frota comandada pelo Pedrão era composta de 13 navios, cheios de grandes navegadores e estudiosos. Por mais que eles se perdessem no meio do caminho, é difícil de acreditar que eles simplesmente não conseguiriam voltar à rota. E também, o Tratado de Tordesilhas é uma prova de que eles sabiam da possibilidade de existirem terras inexploradas nessa região. E lembrando que eles até podem ter sido os primeiros europeus, mas os indígenas já moravam aqui há muito tempo. Por todas as incoerências nessa história, eu achei que seria um tema interessante para trazer, o ponto de vista dos portugueses sobre essa história nem tão distante. E o melhor lugar para se encontrar esse ponto de vista é justamente na carta de Pedro Vaz de Caminha. Pedro Vaz de Caminha foi escrivão da frota que encontrou o Brasil. Ele era escrivão do Reino de Portugal, ou seja, ele tinha um cargo de confiança e prestígio junto à corte portuguesa. A Carta de Descobrimento do Brasil, também conhecida como a Carta de Achamento do Brasil, ou a Carta a El-Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, tinha como destinatário o próprio rei Dom Manuel I, que era o rei de Portugal daquela época. E por esse motivo a carta era sigilosa. Ela ficou escondida e esquecida na Torre do Tombo por mais de 300 anos. Ela foi descoberta em 1773, porém só foi publicada em 1817. Lembrando que naquela época Portugal estava com disputas contra a Espanha, por isso que essa carta era tão sigilosa. A carta trata-se de 27 páginas manuscritas, que seguem uma ordem cronológica do dia 26 de abril até o dia 2 de maio de 1500. É uma carta objetiva e direta, sem pretensão literária. É simplista e tem uma visão humanista, ou seja, visão do paraíso, e segue o ideal salvacionista. Bom, sabendo de todas essas informações, a minha expressão artística trata-se de uma releitura, paródia dessa carta. A encenação retratará Pedro Vaz de Caminha como se estivesse escrevendo a sua cartinha ao rei. Usarei a carta de Pedro como base de suas falas, de uma forma mais simples, abrasileirada e cômica. Peço perdão desde já pela péssima atuação. Foi o dia inteiro gravando e eu já tava só o pó da rabiola. Editar também não foi um processo fácil, considerando o computador que eu tenho. Travou até a minha vida. Precisei fazer umas gambiarras, usei caixa de sapato, livros como tripé, usei uma luz de emergência para iluminação e uma pena de peteca. O figurino, bom, foi isso que deu pra fazer. Aí também tinha um ruído bem chato de fundo que eu não consegui tirar de jeito nenhum. Mas enfim, vamos à obra. Vossa Alteza, escrevo humildemente essa carta no intuito de lhe informar sobre o lugar na qual nossa frota descobriu. Mesmo que eu não seja o melhor com as palavras, não se preocupe, não inventarei nenhuma só palavra. Saiu a nossa frota de Belém no dia 9 de março. Depois vimos lá de longe a ilha de Cabo Verde. Já no outro dia, perdemos de vista Vasco de Alcaide, com a sua nau. O Pedro até tentou procurar, mas sem sinal do perdido. Seguimos viagem. Já no dia 21 de abril, os pilotos disseram que estávamos próximos à Terra. E não é que era verdade? No mesmo dia, demos vista de terra. Um monte alto, redondo, cheio de árvores em volta. O capitão resolveu chamar o monte de um Monte Pascoal e a terra que havíamos encontrado de a Terra de Veracruz. Deu trabalho, mas finalmente encontramos um porto seguro e ancoramos.
O capitão mandou Nicolau Coelho descer do navio e verificar se era seguro. E, mano, digo, Vossa Alteza, vimos surgir, bem longe, 20 homens, completamente pelados, do nada. Eram pardos, carregavam arcos e flechas. Nicolau fez sinal para que eles baixassem seus arcos e eles baixaram. Não se podia entender a língua estranha na qual falavam, mas ali mesmo fizeram a troca de seus chapéus, como uma oferta de paz momentânea. Bom, no outro dia, o capitão resolveu fazer uma festa. Chamou os homens daquele lugar e eles foram. E vendo mais de perto, posso dizer que eram pardos, avermelhados, com rostos bonitos e boas narinas. Andam sem nenhuma roupa e nem se preocupam em cobrir suas vergonhas. E são bem inocentes em relação a isso. Os beiços são furados e ali são colocados ossos verdadeiros. Seus cabelos são bem lisos, compridos e raspados em alguns lugares, assim como suas vergonhas. Alguns traziam na cabeça uma espécie de coroa grande com penas amarelas. Lá, o capitão estava sentado em uma cadeira, muito chique, com uma corrente de ouro no pescoço. E nós estávamos sentados no chão. Quando entraram, os homens não fizeram nem sinal de cortesia. Olharam para o colar do capitão, acenaram para a terra e depois para o colar, como que dizendo como se houvesse ouro naquele lugar. Fizeram isso também para a prata e para com o papagaio do capitão. Não deram uma mínima para o corneiro que mostramos a eles, mas tiveram medo das galinhas. Não gostaram de nenhuma das nossas comidas e bebidas, desprezando tudo. Até fizemos umas trocas bem justas com eles, de coisa que lhes mostrávamos e lhes interessavam. Junto com os homens andavam também 3 ou 4 moças, de cabelos compridos e bem pretos. Também não escondiam suas vergonhas. E de tanto olharmos, já nem tínhamos mais vergonha. Não conseguimos nos comunicar muito com eles. Afinal, eles eram muito bagunceiros e barulhentos, tanto que não se ouvia nem entendia ninguém. No domingo de Pascuela, o capitão determinou de ouvir a missa. Então, o padre Frei Henrique pregou sobre a história do Evangelho e tratou também da vinda e do achamento dessa terra. Enquanto acontecia, aquele povo sentou-se e observou a missa. Porém, quando terminaram, levantaram-se e voltaram a fazer suas bagunças, dançando e saltando. Passado algum tempo, foi feita uma reunião com todos os capitães. Sugeriram sequestrar 2 homens deste lugar e levá-los ao rei, para que se pudesse ser coletado maiores informações. Porém, foi decidido não fazer, pois não adiantaria. Esses homens demorariam para aprender a falar. Assim, Senhor, nos pareceu que eles não têm nenhuma idolatria e nem adoração. E a ignorância e inocência dessa gente é tal que, se ensinarmos a nossa religião, facilmente converterão-se. Obviamente, eu não tinha como trazer a carta inteira, até porque ela é muito extensa. Mas eu vou tratar aqui dos assuntos mais polêmicos e importantes para a reflexão que eu trarei. Essa carta de Pedro foi muito parodiada pelos modernistas, pois esses tinham uma ideia muito simplista e procuravam a independência e valorização da cultura brasileira. Por isso, houveram muitos críticos à forma como os portugueses retrataram os indígenas naquela época, principalmente nessa carta. Trago então uma problematização ao relativismo cultural por parte dos portugueses para com os nativos do nosso país. Eles desrespeitaram até mesmo que conscientemente, até porque naquela época, em 1500, não se falava muito sobre respeito. Mas enfim, eles desrespeitaram a alteridade dos indígenas, tentando até mesmo apagar a história desse povo. Ignoraram suas crenças, trataram seus rituais como bagunça e impuseram a eles que acreditassem na mesma religião que a deles. Podemos observar que esse preconceito está enraizado na nossa sociedade até os dias de hoje. Trata ainda as crenças indígenas com descaso, e até mesmo como um palco para um humor de caráter duvidoso. Isso tanto quanto a objetificação e a sexualização das mulheres indígenas, como observado por Oswald de Andrade, que também foi um modernista. Em sua obra As Meninas da Gare, Andrade insinua que o escrivão português via nas nativas o mesmo potencial visto na prostituição urbana em São Paulo. Por fim, essa carta, mesmo que despretensiosamente, tornou-se uma obra muito importante para a história do Brasil, sendo considerada até mesmo a certidão de nascimento do nosso país.
Ela é de extrema importância, pois é por meio dela que conseguimos identificar vários problemas que assolam a nossa sociedade brasileira até os dias de hoje. Deixo então essa reflexão. Já se passaram mais de 520 anos desde que os exploradores portugueses chegaram ao Brasil. O quão próximo nós estamos dessa mesma mentalidade desses exploradores? É isso. Muito obrigada. Eu usei como referência e fonte principalmente 3 vídeos: O Descobrimento do Brasil, História do Brasil pelo Brasil, da Débora Ladim, Brasil Pré-Colonial, vídeo aula do professor Anderson, a carta de Pedro Vaz de Caminha, do professor Marcelo Nunes, a matéria Pedro Vaz de Caminha e as Meninas da Gare, do site Óbvios, e o site História Brasil. Para as imagens e obras, procurei principalmente no portal Arte da Wikipédia e no Google Arts and Culture, e o arquivo A Carta de Pedro Vaz de Caminha no acervo digital.